Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre a história da propaganda cervejeira através dos tempos para assuntos históricos. Nós temos aqui quem? Raimundo Nonato! Não é o Raimundo Nonato, é o nosso consultor especial Sérgio Barra, mais conhecido no Instagram como Profano Grau. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais: The Beer Agency, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenbergen, Prússia Beer e Cerveja da Casa. Agora sim, Sérgio, dá um alô pra galera relembrar a sua voz de veludo. Salve, salve, amigos. Sempre bom e sempre uma honra estar aqui nesse podcast, que é sucesso absoluto de crítica, de público, sucesso no Brasil inteiro. Então, para mim, é sempre uma honra ser convidado e participar desse egrégio programa. Nossa, comecei me sentindo no Faustão, tanto no profissional quanto no pessoal, e parei a me sentindo aonde agora? No Pasquale, né? Desse egrégio programa. Muito bom, muito bom. Coisa linda de mãe, pai. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Arauto das Cervejas, aquela figura que trazia as notícias antes de existirem os veículos, as mídias, aquela figura que contava que fulano venceu batalhas, que foi quase um bardo, né? Mas ele era um outro cargo. E aí eu tenho para contar para vocês que a Rambir entrega as melhores cervejas do Piauí em todo o Brasil. Que a Iris Pay é o autosserviço que resolve o seu negócio e a sede do cliente. Que a cerveja Ussá agora em lata para viajar mais leve. Lúpulo brasileiro, só os nascidos e cuidados pela Vandenberg, tratados no bercinho. Prússia Beer tem lançamento esse mês e no que vem também. E Cerveja da Casa acaba com a sua preguiça de fazer cerveja em casa. Pronto. Que isso? Caralho, que isso, hein? Vida de Arauto era difícil. Que entrega, meus amigos, que entrega. Vem ser mecenas empresarial também, que o Arauto é bom. E falando tanto em cerveja, a gente bebe enquanto conversa ou conversa enquanto bebe. O que você tá bebendo por aí, Sérgio? Então, como aqui já tá meio tarde, eu tô bem devagar, só na social, com uma Beckzinha, que eu já tinha bebido no Brasil, a Becks, mas nunca tinha bebido aqui na Itália, aí tô vendo se tem alguma diferença. Só bebendo pra bater o ponto mesmo, porque quando a gente encontra com os amigos, né, não pode deixar passar a oportunidade, né, tem que beber. Sem dúvida. Tá ótimo. E você, Lud? Cara, eu tô aqui pra passar raiva com o meu microfone, mas vamos lá de novo, só um minuto. Foi. Claro que não, é pra me fazer raiva mesmo. Mas enfim, eu tô aqui com a Horas de Sunshine, da Ocus Pocus. Excelente cerveja de entrada, meus amigos. Não sabe o que indicar? O seu amigo que não bebe cerveja artesanal, que fica falando que só por malte. Indica essa aqui. É uma boa cerveja de entrada, certamente ele vai gostar. Cervejinha com adição de laranja. Se quiser um conteúdo extra, tem lá, Rios na Hipacondríaca. E você, Arauto das propagandas de cerveja, o que você tá bebendo aí? Eu vou beber hoje uma Odin. Uma boa. A Coffee Blonde da Odin. Deixa eu ver como é que tá. Saiu o sonzinho? Fez um. Quase nada. Só. Não, aqui foi melhor, tá? Fica a dica que aqui foi melhor. Então, de repente, na hora que a gente ouve o programa editado, tá um negócio, porra, sensacional. Se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona com as tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vira um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo, escolha o apoio que cabe no seu bolso. Como costuma dizer o Leandro, parte de R$5.
Já passou na loja do Surra de Lúpulo? Vista o que você escuta. Tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara, ou a da sua esposa, ou da sua mãe, ou da sua filha. Acesse loja.surradelupulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. É brasileiro e não tá podendo apoiar com grana agora? Tamo junto. Sem problemas, ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, de história ou de propaganda. Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas, mais comentário na Apple Podcast, a gente pira de alegria, a Lud pega um bandolim e faz uma canção nos stories para você. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Isso aí. Bom, a gente vai partir pro programa, mas lembrando que teve um programa sensacional que foi ao ar recentemente com Ken Fujioka e com a Rafa. E a gente falou sobre propaganda cervejeira, mas de uma maneira mais atual, com um olhar mais publicitário. Então, meus amigos, volta lá se você não ouviu esse programa ainda. Ouça esse programa com o Ken e com a Rafa. O Ken, que é do Naru Rodô, podcast querido, amigo nosso, do nosso coração. E hoje a gente trouxe o Sérgio, nosso consultor histórico para assuntos ecléticos e eclesiásticos. Para falar sobre a história, de fato, né? Contar um tintim por tintim por aí. Então vamos começar do começo, se assim é possível dizer sobre a história. Como a história da propaganda de cerveja se funde ou se mistura com a história da cerveja? Então, eu vou aproveitar essa primeira pergunta para justificar minha presença aqui, né? Porque eu sou historiador, mas não sou daqueles que acham que pode falar sobre qualquer coisa, né? Então eu não sou formado em publicidade, em propaganda, nada disso, mas eu gosto muito desse tema, da história da propaganda. Eu, inclusive, no meu Instagram, se você não me segue ainda, segue lá, Profano Grau. No meu Instagram eu tenho uma série de posts onde eu comento propagandas antigas de cerveja. Eu acho um tema muito legal, porque a propaganda de cerveja, ela faz parte da história da cerveja. Apesar de eu não ser formado em marketing, eu fiz o curso do marketing cervejeiro com a saudosa Érica Barbosa, né, que talvez tenha sido o melhor curso que eu fiz na área de cerveja. E tinha uma coisa que ela falava sempre, e que é a maior verdade, que é tão importante quanto produzir uma boa cerveja, é saber como vender essa cerveja. Então, vender a cerveja, ou seja, saber fazer a propaganda da cerveja, faz parte da história da cerveja. Do negócio. Faz parte do negócio. Não é boa. As pessoas não vão comprar a sua cerveja só porque ela é boa. Cerveja boa tá cheia aí no mercado. Se você não souber vender o seu peixe, não vai sair do zero. Não vai desempatar o jogo. Então, a propaganda da cerveja, ela caminha junto com a história da cerveja. A propaganda da cerveja também tem uma história. Em que sentido? No sentido de que, da mesma forma que a produção de cerveja se transformou ao longo do tempo, a propaganda de cerveja também se transformou ao longo do tempo, né? Seguindo as tendências dos momentos em que elas foram produzidas. Vocês chegaram a fazer um vídeo até a 4 mãos, você e a Lud, muito legal, falando das alewives da Inglaterra, que se a gente parar para pensar que o ato de colocar a vassoura na porta é uma propaganda, é uma sinalização que o produto está disponível. Que tem pão fresco, que tem acabamos de chegar da pescaria, ou tem cerveja, né? Então, assim, tá vinculado aí. Boa. Eu acho que isso pode ser considerado, sem querer estender muito, porque, como eu disse, eu não sou um especialista em história da propaganda, eu não posso chegar e dizer em que momento começa a história da propaganda, o que é aquilo que a gente pode considerar propaganda propriamente dita. Mas fica aí a dúvida, talvez essas estratégias de marketing das alewives, usando chapéus altos para se destacar nas feiras cheias de gente, talvez isso seja uma forma de propaganda também. Eu achei muito legal. Primeiro, a gente gravou com a Érica bem no começo desse programa e a gente é feliz de ter feito esse programa com ela. Acho que foi o episódio de número 3. Foi bem no começo. Eu acho que foi o terceiro, sim. Exato. Foi um prazer. Ela era uma pessoa com astral
sensacional, foi um programa muito divertido, uma risada muito contagiante, inclusive. Fica a dica de quem quiser ouvir, porque foram muitos ensinamentos bem no começo do Surra. A gente estava ainda entendendo o que seríamos nós. E muito legal você falar que foi um dos melhores cursos de cerveja que você fez sobre cerveja, né? Diretamente ligado à cerveja, mas não necessariamente tomando líquido. Nem sei se rolava a degustação, talvez até sim. E eu acho que esse é o grande problema até hoje das empresas que produzem a cerveja, porém sem ter a convicção, a certeza por qual caminho elas vão trilhar para conseguir vender aquela cerveja, porque elas não conhecem o produto delas, ou pior, elas não conhecem o mercado que vai consumir o produto delas. Então, ensinamentos que são tão antigos, que remontam de uma fase que você mesmo que estuda história, além de ser um historiador, professor, doutor, os cacete a quatro, você é um estudioso, porque eu fui propor esse tema para você e você falou assim, peraí, calma, deixa eu respirar fundo, vamos pensar na pauta para poder analisar. E é muito legal, que é muito atual. Isso nasce com a necessidade de eu tenho um produto, como é que eu faço para vender esse produto? A gente tá falando de cerveja, mas é qualquer coisa, é óculos, é fone de ouvido, é dentista. Então, excelente reverência e referência a Érica Barbosa, que esteja num lugar melhor que a gente, tomando muita cerveja boa. Amém. Amém. Só para fechar essa primeira pergunta, eu queria dar uma delimitada no tema pros ouvintes, né? Já que você revelou aí os bastidores, falou que eu pedi um tempo para estudar o tema e tal, etc. A gente decidiu, então, se manter num terreno que é mais conhecido para mim, que é o terreno da propaganda no Brasil. Então, se você está esperando que eu fale sobre a propaganda de cerveja no Egito, lamento, mas não sei nada sobre isso. Ah, passa mais tarde, né? Puta que pariu. Porra, aí tá demais. Porra, tu mora onde? Tu mora no Egito, porra? Mas com certeza, o Leandro lembrou da vassoura, você lembrou do chapéu. Quando eu falo com certeza, gente, é naquele do senso comum. Certamente essas coisas foram feitas para chamarem a atenção. E chamar a atenção é uma forma de falar, tem produto aqui, né? Sim. Então até hoje tem mascote, cara. O chapéu dela era o mascote. Né? A vassoura do lado de fora era o letreiro, era aquela flâmula que fica do lado de fora. Entra aqui, ó. Entra aqui. A gente pode chamar de branding o chapéu? Olha, tá não força. Menos. Mas o chapéu dá pra chegar num lugar que é legal do mascote que você falou, que é o seguinte. Porque assim, o que acontece com a publicidade, né? Depois que ela vira um lugar comum entre as pessoas, ela para de chamar a devida atenção. Então, por exemplo, quando a população começou a se acostumar com determinadas palavras nos anúncios, essas palavras mudam. Então, teve uma época que entenderam que novo era a palavra que tinha que ter em todos os anúncios, porque atraía a curiosidade das pessoas. Quando tudo virou novo, nada mais era novo, passamos a procurar outras coisas. Parece que passamos por uma fase do puro malte. Quando tudo é puro malte, a gente começa a parar de olhar para o puro malte. E por aí vai, tá? A gente tô falando um pouco disso. O chapéu é quase como se fosse aquele mascote que fica vestido na frente da loja, cara. Sim. A tua sacação é genial, porque é um mascote embrião, que ele vai ser escalonado e vai virar um mascote vestido por inteiro de Zé Gotinha. Pois é. Mas, gente, vamos investir melhor no mascote, né, cara? Aí a galera bota um mascote feião, assim, porra. Bota uma Mini. Porra, parece que a Mini teve Covid, velho. Leandro, vai daí que a gente já tá aqui, ó, divagando. Amigo, eu sei que a gente, desde o primeiro programa que a gente gravou com você, você já tinha mencionado que a sua pesquisa passa por vários materiais, né? Inclusive, se eu não me engano, uma das pesquisas que você fez, que foi sobre a primeira cervejaria no Brasil, você foi, inclusive, na imprensa ver anúncios, não é isso? E aí, trago aqui a pergunta, qual a importância da imprensa para pesquisar a história da cerveja? Essa pergunta é legal porque a gente pode extrapolar ela para pensar a importância da imprensa como fonte histórica, né? Como fonte de informação para o trabalho do historiador. Perfeito. Que quando você pensa no trabalho do historiador, a primeira coisa que você pensa é que o historiador vai trabalhar com documentos oficiais, documentos de cartório, digamos assim, né? Documentos que geralmente são produzidos por órgãos oficiais. Uhum. Mas não, a imprensa é uma fonte muito utilizada pelo historiador para pesquisar determinados temas. O barato da imprensa é que ela te dá um outro tipo de informação. Uma crítica que eu faço muito à forma como a história da cerveja no Brasil vem sendo escrita
é que essa história da cerveja ela tem um caráter muito administrativo. Tipo, no ano tal foi aberta a cervejaria tal que contava com os sócios fulano e beltrano e produzia não sei quantos mililitros por ano e tinha um capital de não sei quanto. Isso são os documentos oficiais, né? O registro da cerveja na junta de comércio. Aham. Aquilo que a gente pode chamar de documento de cartório, né? Documento cartorial, digamos assim, na falta de um nome melhor. Quando você vai para a imprensa, por exemplo, quando você vai procurar a cerveja na imprensa, você tem informações de uma outra natureza. Não mais o capital social, o nome dos sócios, qual o volume de produção, mas, na verdade, você tem ali informações sobre o produto em si, para quem o produto se dirige, qual era o público que essa cervejaria estava visando. Tudo isso você consegue achar nos anúncios de cerveja publicados na imprensa, né? Os estilos de cerveja produzidos, muitas vezes a forma como ela é produzida, muitas vezes o tal do brand, né? Como é a marca que a cervejaria está querendo consolidar para o seu produto. Então, a pesquisa na imprensa, no jornal, primeiro no jornal, depois na imprensa, rádio, TV, ele te dá uma outra natureza de informações que enriquece. É óbvio que é importante você saber quando a fábrica foi fundada, qual era o nome dos sócios e qual era o seu capital, mas é importante também você agregar outro tipo de informação a essa pesquisa sobre a história da cerveja. E a imprensa te permite isso. O posicionamento de mercado daquela cervejaria, até mesmo hábitos de consumo que não estão ligados tanto à cervejaria, mas ao público consumidor. Conhecimento de marcas já desaparecidas, de estilos desaparecidos. A gente vai ver mais pra frente, né, quando a gente falar da segunda metade do século XIX, um anúncio de uma cervejaria onde vem o nome dos estilos que aquela cervejaria produzia. Só dando um spoiler, pra galera ficar curiosa e continuar ouvindo o programa aí até o final. Só dando um spoiler, um anúncio da cervejaria, da fábrica de cerveja Independência Brasileira de 1884, vem o nome dos estilos de cervejas que eles produziam. Então eles produziam, por exemplo, uma Brazilian Imperial Stout. Olha só, meus amigos. A escola brasileira tava chegando. O que é uma Brazilian Imperial Stout? É um estilo que, sei lá, ninguém nunca ouviu falar. Como é que se faz isso? Então, a partir dessa informação, por exemplo, você pode começar a procurar outras informações sobre esse estilo. Tem um outro estilo também, Bayerisch Bier. O que era uma Bayerisch Bier? Como é que se escrevia isso? B-A-I-R-I-S-C-H, Bier de cerveja em alemão. Bayerisch Bier. É a cerveja do bairro. É o beba local. Lá no século XIX. É muito legal isso, sobretudo que a gente sai desse lugar onde em algum momento falou-se sobre estilos, porque eles estavam querendo diferenciar, que tinham aromas e sabores certamente distintos. E aí a gente vem para um lugar, antes da gente ter o advento e a crescente da cerveja artesanal, não apenas aqui, mas nos Estados Unidos também, que todo mundo bebia exatamente a mesma cerveja, com nuances muito pequenas, quase imperceptíveis entre umas e outras. Então, fazia sentido. Tanto que hoje você chega em qualquer botequim, qual é o estilo dessa cerveja? O máximo que a pessoa vai falar é tipo Pilsen. Tudo errado, tudo certo, porque essa porra não tá definida, né? Mas a gente sai do lugar onde isso é importante, em 1800 e blá, 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 que você falou aí, e estamos aqui em 2023, tentando botar isso na cabeça do grande, do massivo bebedor. Se a gente tivesse continuado ali, ó, bonitinho. Nós temos um problema aí no meio que a gente pode até falar. A gente vai passar por essa questão aí quando a gente chegar no século XX. Tá. Que é justamente a uniformização do mercado. A história da propaganda da cerveja também perpassa por aí. Legal. Então vamos caminhar pra frente. Mas, ó, se a gente tá falando de propaganda, de merchan, o cara faz o disclaimer que não é formado em publicidade, mas chega aqui, vou dar um spoiler pra pessoa que quiser ficar ouvindo até o final. Ó o Arauto! Ó o Arauto da propaganda do que vem por aí. Tá todo mundo imbuído, gente. Tá todo mundo imbuído. Vamos jogando milho aí pra galera ficar, não, milho não, puro mal. Bom... Ao longo do século XIX,
qual a importância da mídia impressa para a disseminação do hábito de beber cerveja? Que aí é meio que aquilo que a gente falou ali atrás sobre como é que você vende a cerveja que você produziu. Você precisa indicar ocasiões de consumo, como é que ela funciona, como é que ela não... E quais eram as características da propaganda da cervejaria, né? Então, conta pra nós aí. Essa parte vai ser muito legal. Tá dando spoiler também já, né? Então, antes de mais nada, a gente vai falar ao longo do século XIX de imprensa escrita, né? De jornais. Aham. A gente tem que prestar atenção que no começo do século XIX, a gente tem duas novidades no Brasil, né? Tanto a cerveja, que começa a chegar no Brasil com a abertura dos portos e a chegada da família real em 1808, quanto a imprensa, que também chega no Brasil em 1808 com a criação da impressão régia por Dom João em maio de 1808. Então, o nascimento da cerveja, digamos assim, e o nascimento da imprensa no Brasil são contemporâneos. E no primeiro jornal, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, que começa a circular em setembro de 1808, você tem os primeiros anúncios de vendas de cerveja, né? Nesse momento, cervejas importadas, né? A cerveja só vai começar a ser produzida no Brasil depois do Brasil independente, lá para cerca de 1830, 1831. Nós estamos ainda antes da independência, aqui com Dom João, por volta de 1808. Então você tem lá, nos primeiros jornais, e é muito interessante, porque a gente fala em jornal, e a ideia que a gente tem de jornal hoje, na verdade, tem muito pouco a ver com aquilo que era o jornal no começo do século XIX no Brasil. Totalmente. Né? Para começo de conversa, o jornal tinha 4 páginas. E ao longo de toda a primeira metade do século XIX, ele vai ser um jornal de 4 páginas. Praticamente hoje, pra gente, um folheto, um panfleto. Um fanzine. E lá, quando tinha um espacinho sobrando no jornal, vinha sempre uma seção de avisos, onde você podia anunciar se você queria vender um cavalo, se você estava alugando uma charrete, e de vez em quando vinha um anúncio de venda de cerveja, de comércio de cerveja. Então você tem, por exemplo, o primeiro anúncio de comércio de cerveja em 18 de dezembro de 1813. Em 18 de dezembro de 1813, a Gazeta do Rio de Janeiro anunciava a loja de Luiz Ovete e Companhia, na Rua do Ouvidor, número 9. Que lá se acham a vender os gêneros seguintes: licores de Martinica de várias qualidades. Aí ele vai falando várias bebidas, provavelmente eram aquilo que a gente chama de um armazém de molhados, onde só vende líquidos. Uhum. E lá no meio ele fala: azeite engarrafado de Florença, frutas em aguardente, chás de diferentes qualidades, cerveja, doces para chá, cerveja. É só isso que ele fala. Uhum. Aí é um lugar pra ir. Aí eu gostei. Não diz o tipo de cerveja, de onde a procedência da cerveja, não diz sequer o preço da cerveja. Esse é o primeiro anúncio de venda de cerveja no Brasil. O segundo anúncio vai aparecer só 3 anos depois. Você vê como é que a cerveja é uma novidade. Uhum. Só 3 anos depois, em agosto de 1816, é que você vai ter um segundo anúncio de cerveja na Gazeta do Rio de Janeiro, que é da loja de Garfúrio e Companhia. Diz que Garfúrio e Companhia abriram uma loja de confeitaria na Rua do Ouvidor, no canto do Beco das Cancelas, número 16. Em que se vendem vinhos superiores engarrafados de todas as qualidades. Cerveja, licores estrangeiros, conservas, etc, etc, etc. Ah, esse anúncio é interessante, porque no final ainda tem um apêndice que diz assim: no interior há uma sala decente e cômoda para tomar bebidas. Gosta sim. Apesar de que uma boa propaganda de um bar no futuro é: há uma sala com ar-condicionado, boa comida, não tanto decente, mas é bem confortável. Que delícia, cara. Esses foram os primeiros anúncios no Brasil. Primeiros anúncios de venda de cerveja. Durante muito tempo a gente vai ter só anúncios mais ou menos desse tipo. Anunciando, são armazéns de secos e molhados, ou armazém de molhados, onde se vende vários tipos de bebida, principalmente vinho, né? Porque se importa muito mais vinho do que cerveja. E principalmente vinho, mas de vez em quando uma cerveja. Cara, a primeira parada que eu acho muito legal da leitura que você fez dos anúncios é que não se fala marca de produto, não se fala estilo da cerveja, não se fala nada, só fala aqui tem. Exato. É só, eu tenho esse produto, que não é diferente da vassoura na porta das ales, que é aqui eu tenho cerveja, só que assim, por outro meio. Aí, como diria lá os teóricos da comunicação, McLuhan, o meio é a mensagem, né? Só por outro meio tava lá a informação de que aqui tem a cerveja. Mas assim, zero informação. Se a cerveja veio de Portugal,
Portugal, essa cerveja veio da Alemanha, essa cerveja... Da onde veio essa cerveja não importa. Não importa estilo, preço, nada. Exato. É que a sensação é tipo, é tão novidade, de fato, que você precisa dizer os produtos que você tem. Você precisa levar o cara até lá. Sim. Aí ele vai escolher o que ele quer. E aí ele... Paciência. E aí, conectando com o que você tá falando e aquilo que eu falei quando você fez a brincadeira do mascote e tal, é isso. É tão novidade, é uma coisa tão nova. Tanto o veículo, né? Tanto o meio, que era o jornal de 4 páginas, quanto a própria cerveja sendo vendida no Brasil. E isso não precisava de outros atrativos. Então, assim, ainda não tinha virado ponto cego para o leitor. Quando é que o anúncio passa a exigir mais esforço a se trabalhar nele? Quando os leitores começam a perceber que aquilo ali, nem tudo que está sendo dito ali é de interesse para ele. Então ele pula. É só a gente lembrar, na nossa adolescência aqui, todos nós aqui, na faixa etária nossa aqui, a gente teve revista. Veja, assim, qualquer revista na mão. Era muito natural pular página de anúncio, que eram cheias de páginas de anúncio, inclusive, porque a gente já sabia que era ponto cego. Nessa época, o consumidor ainda não entendia que era um ponto cego. Então, eles liam. A informação estava descrita ali de forma, sabe assim, em detalhes, citando qual eram os teus produtos ali, todos. Hoje em dia, a gente só vê isso em galhardete de supermercado com preço anexado, para dizer que aqui tá barato. E o tal do... Evoluiu já o que eu vou falar, mas existe a figura do branded content, que é um conteúdo que você pagou pelo espaço no jornal, no site, etc. Mas ele tem uma carinha de anúncio, porém, ao mesmo tempo, com uma carinha de matéria. É tudo faz Denorex. Parece, mas não é. Isso mudou muito nos anos, ainda é muito cedo para dizer isso, né? No século XIX, em 1808, 1815, 16 aí, que o Sérgio está trazendo para gente, é muito cedo para isso nascer até como ideia, porque não existia necessidade de ter ideia. Mais tarde, quando essa parte que começa a acontecer, ela começa a acontecer com um conflito ético, tá? Por quê? Assim, tem que estar claro, mais tarde, quando isso vai acontecer muito no avançado século XX. Final do século XX, isso começa a acontecer. E entra com o conflito ético, que é o que é informação, jornalismo e o que é comercial, publicidade. Óbvio que os primeiros publi-editoriais, que hoje é chamado de branded content, os primeiros publi-editoriais, eles eram a revelia do povo, fazia, querendo enganar mesmo, na cara de pau. Sim, meus amigos. Esperaram reclamar, sacou? Sim, mas isso é muito mais tarde. Sim. E com outro objetivo. Leandro, você vai me permitir a deselegância de eu discordar levemente de você. Por favor. Isso vai aparecer muito mais cedo. A gente vai ver isso já na primeira metade do século XIX, já vai aparecer alguma coisa assim, tá? Eu posso até adiantar esse ponto. Porra, perfeito. Que é com o Almanac Lemmert. O que é o Almanac Lemmert? Ele é tipo as páginas amarelas do século XIX. Uhum. Ela é uma publicação anual, onde vem o quem é quem da corte. Então, quem é o barão de não sei quem é o visconde de não sei quem lá, quem é... Mas ele vem também o nome dos proprietários de negócio. O Almanac Lemmert era para província e corte do Rio de Janeiro. Ele vem, então, o nome das cervejarias que existiam naquele ano, no ano anterior à sua publicação, né? Ele é publicado no começo do ano. Ele vem, então, uma lista com as cervejarias, o nome dos proprietários das cervejarias que existiam na corte e na província do Rio de Janeiro, naquele ano. Eles vão também, a partir de um certo momento, o Almanac Lemmert vai contar com uma seção chamada Notabilidades. Nessa seção de notabilidades não são nada mais, nada menos que anúncios pagos, onde o cara ele pode pagar para, além de ter o seu nome citado lá na lista geral, com todos os outros proprietários do negócio do ramo dele, ele pode pagar para publicar um anúncio do negócio dele em página inteira ou em meia página. Essa é a seção de notabilidades do Almanac Lemmert. E você vai ter muita cervejaria, muita não, na verdade, você vai ter algumas grandes cervejarias, as maiores cervejarias do século XIX, publicando todo ano nessa seção de notabilidades do Almanac Lemmert. Cara, já tava lá e a gente nem sabia, tá vendo? Obrigado. Zero deselegância, pelo contrário. Acrescentar conhecimento é zero deselegante, meu Deus. Pô, por favor.
Você agora falou do Almanac Lennert, então vamos puxar outras coisas, né? Vamos falar além dos jornais. Que ali na virada do século XIX para o século XX, nós temos aquele outro tipo de mídia surgindo, que são as revistas ilustradas. E aí, se o jornal tinha 4 páginas, qual a diferença nos anúncios de cervejas? Então, a diferença já começa por aí, né? As revistas ilustradas, elas começam a surgir já mais pro último terço do século XIX, né? Lá por volta de 1880. E elas apresentam um projeto gráfico que não é a preocupação dos jornais absolutamente, né? O jornal era mais ou menos como a gente vê hoje, né? Aquela folha que te suja os dedos quando você manuseia com letras. Hoje em dia, os jornais ainda são coloridos. No século XIX, absolutamente. Os jornais eram preto e branco. A revista ilustrada, pelo contrário, o projeto gráfico dela dá destaque justamente à ilustração, à cor, as imagens. Uhum. São nas revistas ilustradas que vão aparecer grandes cartunistas, grandes caricaturistas. Elas são notabilizadas pelo trabalho de grandes caricaturistas que fazem caricaturas sobre assuntos políticos do momento. Por exemplo, na passagem do Império para a República, você tem muito caricaturista que tenta condensar esses acontecimentos políticos, esses processos políticos em caricaturas, etc. Mas tem uma outra característica também, é que essas revistas, elas procuram se dedicar, mais do que a notícias políticas, a pautas de costumes e moda e hábitos. As revistas ilustradas, por exemplo, são um veículo muito bom para moda vestimenta. Porque você ali pode ilustrar os modelos dos vestidos das últimas modas de Paris, como é que se está vestindo em Paris. Aí a França já é uma potência. E um modelo a ser seguido, né? Um modelo de civilização a ser seguido, um modelo de comportamento a ser seguido. Já é um padrão, né? Já é entendido como a normatização e padrão. Entendi. Então você pode, por meio das ilustrações das revistas, mostrar o que está sendo usado pelas mais finas senhoras nas ruas de Paris. Então, apesar de tratar de assuntos variados, essas revistas elas acabam atingindo mais profundamente o público feminino. Enquanto os homens leem jornais, as mulheres leem as revistas ilustradas. Elas acabam sendo mais voltadas para o público feminino. Peraí. E já tinha propaganda de cerveja nessa época na revista ilustrada? Então, essa é a questão. Não sei se tinha propaganda de cerveja na revista ilustrada nesse momento. Esse momento, que momento que eu tô falando? A virada do século XIX para o século XX. Vamos pegar aí Proclamação da República, 1889 até 1905, 1912. Vamos dizer até o começo da Primeira Guerra, 1914. Tá. Não sei se tinha especificamente propaganda de cerveja nessa revista, porque não tive tempo de fazer essa pesquisa. Aliás, fica aí até a dica para quem quiser se aventurar. É muito fácil pesquisar nas revistas ilustradas, porque boa parte delas estão digitalizadas na Biblioteca Nacional. Então, se tiver algum outro historiador da cerveja e interessado em encarar essa pesquisa, seria uma boa pesquisa. Ver se há anúncios de cerveja nessas revistas e qual a sua... Qual o teor? Qual o tom e teor? Exato. Legal. O tom, as características desses anúncios. Agora, o que é interessante é essas revistas, né, por exemplo, muitas delas atravessaram o século XX, como a Careta, por exemplo, que talvez seja a revista mais famosa dessas revistas ilustradas, que ela surge lá em 1908, ela vai até 1960, quer dizer, mais um pouco, e ela pegava a gente, pegava o nosso nascimento. Né? Sem querer chamar ninguém de velho aqui. Não, década de 60 não. Um pouco mais. Década de 60 já está bem avançado dentro do século XX. Então, eu não sei se no comecinho do século XX existe anúncio de cerveja nessas revistas, mas já é possível achar anúncio de cerveja na Careta na década de 40. Você já acha propaganda lá da Mouse Beer, por exemplo. E aí é muito interessante, porque a Mouse Beer, e a gente pode falar disso mais detalhadamente mais pra frente, ela ficou muito atrelada ao público feminino. Sim. O anúncio da Mouse Beer. Sim. Na verdade, eu queria puxar aqui, porque para fazer o primeiro programa que a gente falou no comecinho, com o Ken e com a Rafa,
eu fiz uma pesquisa, a pesquisa que eu, um ser humano que não é historiadora, vai fazer, né? Fui na internet, vamos lá, vamos no Google, vamos ver o que traz. E aí vi muito anúncio que parece que vem de uma revista ilustrada, depois que você tá explicando pra gente o que é e quando veio a revista ilustrada. E anúncios que datam, pelas informações que eu colhei ali, de final de 1800 até seguindo aí 1900 e varetada. E aí, associando a cerveja, falando um pouco dessa coisa do hábito de consumo. Como é que eu vendo essa cerveja? Voltamos lá também para o ensinamento da Érica, né? Eu produzo a cerveja, como é que eu alcanço o público dizendo que ele é bom, de qualidade. Só que aí o caminho não é só de qualidade, serve para todo mundo, faz bem à saúde, é indicado para quem está amamentando, é bom para criança. Então tem ilustrações, como você mesmo falou agora de revista ilustrada, com criança segurando um copinho. Ou, dá pra mamãe! Olha, mamãe, eu quero! E, tipo, bebe pra eu poder mamar o leite dessa cerveja e etc. E aí a gente vai, se a gente for fazer uma historinha, isso eu não sei se é necessariamente na história do Brasil, apesar dos anúncios de eu ter visto, alguns anúncios eram em português. Vi anúncios também que talvez fossem mais evoluídos, mais nos Estados Unidos, né? Então anúncios em inglês, falando do marido que chega em casa, a mulher queimou o assado, ele fala, mas fica tranquila, pelo menos tem a cerveja. Então, a cerveja você não estragou. Bizarro. Entendeu? Enfim, aí começa essa pitadinha machista, né? Do tipo, primeiro ela é do lar, segundo ela estraga tudo, mas a cerveja ela não vai estragar. Enfim, então eu acho que tem essa coisa do construir o hábito de consumo, né? Não é consumir só por consumir, você tem que consumir por um motivo. Não sei se seria mais ou menos isso. Você tem aí, eu acho, então na sua fala, a gente vê os dois grandes temas que marcaram a propaganda de cerveja no Brasil, mas não só no Brasil, aí na segunda metade do século XIX e começo do século XX. Em primeiro lugar, a associação da cerveja à saúde, né? A cerveja vendida como uma bebida benéfica em alguma medida para algum grupo social ou para todos os grupos sociais. Só já adiantando, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Você tem, por exemplo, eu tenho aqui na minha frente aberto um anúncio da cervejaria Rainier, que é norte-americana. Um anúncio de 1906 da revista Rainier de Seattle. Legal. Uma cervejaria norte-americana que tem um senhor, já velho, careca, brindando com uma garrafa de cerveja, com um copo de cerveja, com uma menininha, uma criança. E que tá dizendo assim, o anúncio diz, benéfico para jovens e velhos. Idosos. Beneficial to young and old. Então, não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? A cerveja, Sim. Ela vem sendo vendida como algo benéfico para pessoas de todas as idades e todos os gêneros desde muito tempo. Até vale a pena recuperar um anúncio que é um anúncio da primeira cervejaria que hoje a gente tem conhecimento no Brasil, que é a Cerveja Nacional. Uhum. Um anúncio de 1831, que saiu no Correio Mercantil, que diz o seguinte: na Rua da Ajuda, número 67, acha-se a excelente Cerveja Nacional. Muito boa para conservar nesta estação quente, nós estamos em 28 de dezembro, no Rio de Janeiro, então, muito boa para conservar nesta estação quente as forças digestivas. E mormente quando estamos ameaçados pela invasão do cólera morbus. O preço é muito cômodo e para as pessoas mais delicadas, usada com água, ela prova magnificamente da vontade de comer e ativa a circulação. Olha só. Neste momento, 438 sommeliers caíram no chão e começaram a convulsionar. Você vê, não é uma coisa também recente você vender a cerveja como algo benéfico para a saúde. Isso é da primeira cervejaria do Brasil, lá em 28 de dezembro de 1831, só para repetir a data para fixar. Ele fala que da cerveja como uma bebida boa para a estação quente, boa para digestão na estação quente, né? Uma bebida que não pesa como o vinho ou como a cachaça, que eram mais populares naquele momento no Brasil. E ainda ele fala que é boa porque estava rolando naquela época, na Europa, uma epidemia de cólera. Essa epidemia de cólera não chega no Brasil em 1831, ela vai chegar no Brasil só em 1850, mas o anúncio da cervejaria já faz referência à epidemia e já diz, olha, a cerveja também é boa contra a epidemia de cólera, que está chegando aí. Cloroquina neles, meus amigos! Não, o Instituto Data Meu Cu aponta que o consumo de cerveja entre 1831
E quando a cólera segurou, caiu e por isso que a cólera entrou. Por isso. Chloroquiners. Caralho, muito maravilhoso, cara. Muito maravilhoso. Perfeito. Você tem um deslizamento discursivo, vamos dizer assim, sem querer usar uma linguagem muito acadêmica, em que você passa a ver, você deixa de propagandear a cerveja como algo não maléfico, digamos assim, né? Uhum. Pode beber cerveja porque não vai te fazer mal. Porque é uma bebida saudável, porque nós conhecemos as procedências dos ingredientes e a forma de produção. Passa da propaganda de algo que não vai te fazer mal para algo que vai te fazer bem. Percebe? É uma mudança sutil, Sim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. totalmente. Tem uma figurinha maravilhosa. O capeta é ardiloso, meus amigos! Mas isso não é novidade, assim. Quer dizer, não é novidade. Isso aconteceu aí em 1800 e varetada, começou. Mas já existem diversas conversas sobre o assunto, falando que ainda hoje a grande indústria, sem citar nomes, no Brasil e no mundo, é grande patrocinadora de diversas pesquisas para ajudar, entre aspas, a comprovar esses benefícios na saúde, tais quais já eram propagandeados lá atrás. E aí, enfim, usam pequenos fragmentos de coisas assim, assado e tal, para justificar. Mas fato é que eram também naquela época, não sei se naquela época, mas patrocinadores sempre foram. Isso não é novidade, né? Eu não entendi só o final do raciocínio. Patrocinadores de quê exatamente? Patrocinadores de pesquisa que vão Sim. trazer essa informação, confirmar categoricamente que cerveja faz bem à saúde. Porra, tem gente falando que faz bem pra circulação, faz bem pro coração. Consumo moderado. É importante lembrar que hoje já se tem a consciência de que não existe um nível de consumo de álcool que você possa considerar seguro e que você possa afirmar com toda certeza que não vai te fazer mal, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um podcast muito bom chamado Ciência Suja. Muito bom. Em que tem um episódio sobre o consumo de álcool. Quem tiver interesse, eu acho que vale a pena ir lá ouvir. Eu ouvi esse episódio. Pra mim, qual é o problema desse episódio? Número 1, problema nenhum, mas problema. Ele é patrocinado pelas empresas que estão lá, que são as associações. Uma delas é a antitabagista. Eu acho que associações anti-coisas precisam existir, mas é um programa patrocinado. Problema não problema. Quem tá ali tá falando de uma realidade, e eu também concordo que não existe quantidade segura de consumo. A gente precisa pegar uma reguladora, a Organização Mundial da Saúde fala em 2 doses para o homem, de 350 ml, com tal graduação alcoólica, e 1 dose para a mulher, de tal graduação alcoólica. O problema é que essas associações, elas estão querendo, não é acabar. A vontade que dá para perguntar é assim, filhote, você não bebe nada? Nada? E aí, entendeu? O álcool é uma droga, precisa ser regulada. Ok. Então, nesse sentido, apesar de eu achar o programa com muita informação bacana, eu ouvi esse episódio, eu acho que tem essa coisa de um viés ideológico. Comunistas! Mas enfim. Não, é uma treta. Eu ouvi esse episódio desse podcast e eu também fiquei assim, caraca, quer dizer que não dá pra consumir nada? Sem querer entrar nessa discussão que vai acabar deixando a gente muito longe do nosso tema, mas é até um pouco irreal você achar que em algum momento as pessoas vão parar de consumir álcool completamente. Olha só, você como historiador pode negar ou questionar o que eu vou falar aqui, mas com algumas décadas de vida, eu aprendi que no final das contas todo mundo quer ficar doidão, seja da forma que for. Mas todo mundo quer ficar um pouquinho doidão, seja num ritual onde fica repetindo um mantra 3.000 vezes, seja bebendo uma cerveja por dia. Já que o problema está posto à mesa, as pessoas precisam de uma fuga, vamos entender como fazer essa fuga com saúde e sobriedade? É o próximo capítulo da conversa, né? Na verdade não é próximo, essa conversa já existe há muito tempo. O AA está aí trabalhando há muito tempo sobre a questão da abstenidade para quem precisa ser abstêmio e sobriedade para quem não precisa ser abstêmio. São 2 temas diferentes. Então a gente tem aí camadas a se discutir. O que eu gosto desse podcast é que ele mostra que em alguns episódios, curioso, este episódio eu não ouvi, mas os que eu ouvi antes, ele mostrava assim, eu acho que eu não fui impactado por ele, sabe, assim, vou até buscar para ouvir. O que eu ouvi antes era assim, cara, olha só, a gente tem que parar de acreditar que tudo que a ciência assina embaixo é idôneo e começar a questionar quem está assinando.
qual foi a base dessa assinatura, sabe? Quem está patrocinando esta assinatura? Que é a base da assinatura. Novamente, vamos questionar o episódio que o Ciência Suja fez, que é patrocinado e tá tudo bem. Perfeito, perfeito. Mas aí tem viés. Gente, faz parte, faz parte. E a gente agora volta, vamos andar pra trás, regular o álcool de um jeito proibitivo, quando a gente tá começando a falar de regular a maconha de um jeito permissivo. Exatamente. Então, eu acho que assim, rest my case, né? Tipo, drop the mic. Perfeito, perfeito. Só queria fechar aqui pra gente voltar pro tema. Eu acho que tem um gancho ótimo aqui. O que vocês falaram sobre toda essa parte da publicidade, do tom e tudo mais, e que a Lud falou da pesquisa que ela fez para poder entrevistar, pra gente poder conversar com quem e com a Rafa. Depois eu fiz uma pesquisa também, e uma coisa que eu achei muito legal nessa pesquisa, muito profunda, chamada Google, que foi muito legal, foi que a Budweiser retratou várias comunicações que ela fez, extremamente machistas e sexistas. Ela redesenhou com o mesmo padrão comunicações que não eram mais veiculadas há décadas para retratar aquele erro, para mostrar, gente, o tempo é outro. O que a gente tem que falar hoje é outra coisa. Eu achei muito legal isso, sabe? Ela falar, peraí, já que a gente vai fazer uma propaganda aqui, vamos olhar para o nosso rabo, vamos olhar o que a gente fez de errado lá atrás. A escola também fez isso, redesenhando pôsteres. Ah, da escola eu não sabia. A da escola eu não peguei no meu Google, não veio não. Tem um YouTube legal disso. De repente, se a gente conseguir, sem promessas, meus amigos, se não tiver no link do Spotify nem no blog, a gente não conseguiu levantar esses links. Mas se a gente conseguir levantar esses links, estará tanto no Spotify, surpresa! Tadã! Quanto no blog para vocês acessarem. Pega essa, Naná! A pauta ficou um pouco caótica, mas eu acho que tem um gancho ótimo com aquilo que a gente estava falando antes, da questão da regulação. Eu acho que, de repente, dá para fazer um gancho com aquilo que acontece no começo do século XX, que são as campanhas anti-álcool. Na virada do século XIX para o século XX, você tem uma disseminação pelo Brasil, não, pelo mundo inteiro, de campanhas anti-alcoólicas, pregando a redução do consumo de álcool e até mesmo a proibição do álcool. A gente já sabe que a campanha mais famosa foi culminar lá nos Estados Unidos na Lei Seca, entre 1920 e 1933. Mas essas campanhas não se restringiram aos Estados Unidos, existiram campanhas também no Brasil, existiram campanhas pró-moderação no Brasil. E as indústrias de cerveja, naquele momento, como é que elas tentaram fugir de ser alvos dessa campanha? Como é que elas tentaram tirar da reta, para falar no português mais claro, diante dessas campanhas antialcoólicas? Justamente fazendo a propaganda da cerveja de baixa fermentação, né, que aquelas que viriam ser as grandes cervejarias do Brasil no século XX, a grande novidade que elas trazem é a cerveja de baixa fermentação, a cerveja ale. É isso que distingue a Brahma e a Antártica no final do século XIX e outras cervejarias que depois vão serem incorporadas também pela Brahma e pela Antártica. Nesse momento, para fugir de ser alvo das campanhas antialcoólicas, elas começam a fazer uma propaganda das qualidades terapêuticas da cerveja de baixa fermentação como uma cerveja que expressa na sua produção aquilo que há de mais avançado em termos tecnológicos. Então, a cerveja industrial, ela seria uma cerveja saudável porque o seu processo de fabricação, desde a escolha das matérias-primas até o fim da produção, é um processo extremamente controlado e, portanto, você sabe o que esperar daquela cerveja. Ela seria uma bebida, para usar a terminologia da época, seria uma bebida higiênica. As cervejarias usam isso como forma de sair do foco das campanhas antialcoólicas. As campanhas antialcoólicas acabam mirando principalmente no Brasil a cachaça. Entendi. É óbvio que aí também tem um recorte de classe, tem toda uma outra questão que perpassa aí, que não nos interessa nesse momento. O que nos interessa é ver que a disseminação do consumo de cerveja, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, acaba sendo beneficiada no Brasil pelas campanhas antialcoólicas. Porque a cerveja ela começa a ser tida como um mal menor, no mínimo, ou, no máximo, como algo benéfico. Entendi. Na medida em que
o sujeito deixa de beber coisas mais perigosas. Entendi. Qual é o grande problema? No afã de fugir do foco das campanhas antialcoólicas, as campanhas publicitárias das cervejas de baixa fermentação acabam atingindo quem? As cervejarias de alta fermentação. As chamadas cervejarias que fazem a cerveja barbante, né? Aham. Diga-se de passagem, tá? E aí eu vou jogar esse desafio aqui no ar. Não conheço nenhum documento que confirme esse mito de que as cervejas de alta fermentação eram chamadas de cerveja barbante. Em toda a documentação do século XIX que eu li até esse momento, em nenhum lugar se chama cerveja de alta fermentação de cerveja barbante. Mas isso parece que virou uma verdade na história da cerveja no Brasil. Existe, inclusive, cervejarias que põem a marca cerveja barbante. A primeira cervejaria de Juiz de Fora se chamava cerveja barbante. Funciona até hoje, inclusive. Mas qual é a minha hipótese? A minha hipótese é de que as cervejarias de baixa fermentação é que apelidaram as cervejas de alta fermentação de cerveja barbante. Porque vocês sabem que a história do barbante é por causa do pouco controle da fermentação, né? Para quem não sabe, a gente explica agora. Essa história de que a rolha da garrafa tinha que ser amarrada com barbante porque não tinha controle da fermentação e a garrafa podia explodir. Aham. Essa é a justificativa pro termo cerveja barbante. Será que não foram as cervejarias de baixa fermentação que colocaram essa... Calúnias! Exato, que colocaram essa pecha de uma coisa pouco controlada nos produtos das cervejarias de alta fermentação? O nome disso é storytelling. Entendeu? É storytelling. E pra você que tá em Minas Gerais, você pode entender que é causo. É. Pode ser. Vamos evoluir, vamos partir para a última pergunta, só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda tem conteúdo extra, que vai receber perguntinha extra. Você já começou a falar das grandes cervejarias quando citou Brahma e Antártica, aí, mas não, agora nós vamos mesmo mergulhar nesse fermentador. No começo do século XX também a gente tem um crescimento dessas grandes cervejarias que a gente já citou. Quais eram as características dos anúncios cervejeiros dessas companhias? Você já começou a responder essa pergunta? Você saiu desarvoradamente, querendo fazer gancho, sem respirar a pergunta, meus amigos. Mas a gente traz de volta. Bateu ansiedade. Não, ficou meio caótico, mas tudo bem. Isso é um retrato do funcionamento da minha mente. É assim que ela funciona. É muito interessante, eu já até fiz um vídeo há muito tempo atrás, quer dizer, uns 3 anos atrás, eu fiz um vídeo, tá lá no meu canal do YouTube, que tá absolutamente parado, com um vídeo estrelado pela patroa, né, pela senhora Berenice Cavegato, tá lá sobre as propagandas, sobre a evolução das propagandas de cerveja, especificamente da Antártica ao longo do século XX. E você vê claramente como, no começo do século XX, lá, até 1910, mais ou menos, o que aparece nas propagandas de cerveja é justamente essa qualidade terapêutica da cerveja. Então é a mulher com a criança no colo e a garrafa de cerveja, dizendo que ela vai ter um leite mais forte se ela beber cerveja. Tem um anúncio da Antártica que é ótimo, que é o bebê de colo segurando a garrafa de cerveja, dizendo, a mamãe só bebe Antártica. Por isso que eu tô aqui, ó, agarrado nessa garrafa. Criança hoje nasce com o DIU na mão. Antigamente podia nascer com a garrafinha de cerveja. Então, elas vão evoluindo a partir daí, da ideia da cerveja como algo saudável, para começar a espelhar aquela outra característica que marcou muito as propagandas de cerveja ao longo do século XX, que é o machismo, né? Sim. A mulher, ela começa a assumir das propagandas, a propaganda começa a ser mais direcionada ao homem como consumidor. O homem começa a figurar mais na propaganda de cerveja, e a mulher, quando ela volta a aparecer na propaganda de cerveja, isso aí a gente já tá falando lá da década de 80, por aí mais ou menos, ela já aparece como produto. Um objeto sexual. Objeto. A ser consumido junto com a cerveja ou a ser consumido depois da cerveja, digamos assim, né? Porque primeiro você bebe a cerveja, aí você vira um super macho que vai pegar todas as mulheres. E aí, depois, você consome a mulher. É, exatamente. Eu queria fazer aqui, na verdade, um alinhavado com o que você falou na respostinha final da pergunta anterior, quando você citou a Prohibition, né? Quando você citou a questão americana e a propaganda no Brasil, que ajudou que não desse merda aqui, mas que lá não teve jeito, né? Lá teve esse advento crescente da crítica à bebida alcoólica. E aí, depois que acabou a Prohibition, que você precisa voltar a produzir cerveja, você tá com uma população absolutamente desacostumada
com esse paladar, né? Com jovens que fizeram a maioridade e nunca tinham tido Total. contato com a bebida alcoólica. E a gente falou um bocado disso no nosso programa de aprofundamento da escola americana com o Rodrigo Sawamura. Se você não ouviu ainda, volte lá e ouça. E aí ele fala do nascimento do famigerado estilo American Lager. Que aí vai ter todo o desdobramento dos usos dos insumos, do arroz, do milho, de etc., que depois virou um negócio do tipo, é para reduzir a qualidade da cerveja, mas na verdade era para trazer a cerveja mais leve, deixar a cerveja, usar os adjuntos que tinham em abundância lá para, sim, baratear o custo dela, mas não necessariamente para falar que a cerveja era para ser pior, melhor, enfim. Então, como é que essas coisas todas estabelecem desdobramentos no produto que chega até o consumidor no final, né? Tudo por conta de propaganda. Deixa eu levantar minha bandeira aqui. Eu já critiquei neste programa, neste mesmo Surra de Lúpulo, quando a gente falou de mitos cervejeiros, eu já critiquei essa interpretação de que depois da lei seca as pessoas perderam o paladar para cerveja. Isso é balela. Isso não se confirma historicamente. A cerveja foi proibida durante 13 anos. 13 anos não é sequer uma geração. Mas você viu o recorte que eu falei? Do tipo, a criança de 8 anos. A criança de 8 anos, que tem 8 anos em 1920, que nunca botou um gole de álcool na boca, em 1933 ela vai ter quantos anos? 21. 21. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer quando ela tiver idade e for permitido a ela beber? Beber, pô. A primeira coisa que ela vai fazer é sair correndo atrás de uma cerveja. Sair correndo atrás até de um destilado. Isso sem levar em consideração que existem muitos estudos mostrando que o consumo de álcool nos Estados Unidos durante a lei seca não caiu tão vertiginosamente a ponto de moldar o paladar de uma geração. Aquelas crianças que tinham 8 anos em 1920 e que tinham pais que bebiam regularmente, elas arranjavam um jeito de beber durante a proibição, porque todo mundo tinha a sua bebidinha, o seu whiskyzinho de contrabando escondido num armário dentro de casa. Ou frequentava os speakeasy. Vocês sabem o que são os speakeasy, né? Aqueles bares... Os bares escondidos. Então, não existe essa história de que a lei seca acabou com o paladar de uma geração. Me prove isso com documentos. É o que eu tô pedindo. Sérgio, indignado. Meu nome é Enéas. Eu fico indignado, igual a história da água na Idade Média, né? A pessoa bebeu cerveja porque não tinha água. Eu fico indignado porque não se sustenta historicamente esse tipo de explicação, cara. 13 anos não é uma geração, sabe qual é? O cara, quando chega aos 21 anos e dá 1933 e ele tá com 21 anos, ele fala, porra, agora eu não vou precisar mais beber escondido. Porque antes eu bebia escondido, óbvio. Eu e meus amiguinhos, né? Juntava eu e meus amiguinhos adolescentes, a gente ia na casa de um que o pai tinha uma garrafinha escondida, né? Aliás, quem não fez isso, né? Mesmo sem proibição? Total. Que o pai tinha uma garrafinha escondida. Hoje eu vi que minha garrafa de tequila diminuiu o volume. Olha aí. Tem gente fazendo merda aqui em casa. Olha aí. Então, gente, não repitam perto de mim essa interpretação de que a lei seca moldou o paladar da geração norte-americana, por favor. Ok. O que acontece para a disseminação da American Lager são questões econômicas, puramente econômicas. As empresas estão quebradas. Elas precisam vender um produto barato e que atinja um público que também está quebrado, né? Porque em 1933 nós estamos no auge da Grande Depressão, que começa lá em 1929 e que só vai acabar depois da guerra, em 1945, depois da Segunda Guerra. Então elas precisam vender um troço barato para que todo mundo beba. Então elas fazem a cerveja com os insumos mais baratos que elas tiverem, com o paladar mais insípido que elas conseguirem, não porque as pessoas não estão acostumadas a beber álcool, mas porque elas têm que vender a rodo para se manter, senão quebra. Não, eu tenho duas pequenas questões aqui, uma do Instituto Data Meu Cu, que é, se não tivesse proibido a cerveja, não tinham passado pelo quebra de 29. Talvez. E assim, me prove que não. Traga documento me provando que não. Porque pra mim é isso. Porque as pessoas perderam a válvula de escape porque no final todo mundo quer ficar doidão. E aí fizeram merda e quebraram em 29. E a outra, agora falando sério, existe alguma pesquisa que mostre esse movimento pendular, elástico, não sei como chamar, do conservadorismo? Porque, assim, faz sentido, logo depois do início da Primeira Guerra Mundial, o conservadorismo está em alta e nasceu uma proibição ao álcool. Para mim, na minha cabeça, faz sentido. Eu só não sei se é realmente isso. Assim como, por exemplo, Reagan bateu na tecla da guerra contra as drogas, baseado no discurso conservador. É, assim, né? A sua primeira afirmação faz todo sentido, tá?
Só fazendo um complemento à minha fala anterior, quando nos Estados Unidos começa a se discutir o fim da lei seca, se lançam razões econômicas também, dizendo que a indústria cervejeira vai gerar emprego e vai movimentar a economia. Então tem também argumentos econômicos muito fortes num contexto de depressão para que a lei seca seja revogada. Esse é o primeiro ponto. Então a sua primeira afirmação faz todo sentido. Não, mas tudo é discurso econômico, cara. O Lula abre a boca agora pra falar de juro, não, porque o mercado... Aí, não. Então, tipo, discurso econômico é usado pra tudo, cara. Eu acho engraçado que as pessoas falam mal da geração mimimi, mas não tem ninguém mais mimimi do que o mercado. O mercado é a figura mais mimimi do mundo. Toma no... Agora, com relação à sua segunda afirmação, tem um pequeno problema de cronologia aí. Obviamente, existem muitos estudos falando dessa onda conservadora, desse fluxo e refluxo dessa onda conservadora. Existem vários estudos sociológicos e antropológicos a respeito disso. Não vou saber citar nenhum nesse momento, mas se você procurar, você acha. Sem problema. Mas tem um problema cronológico aí. A onda conservadora, ela não começa depois da Primeira Guerra ou no contexto da Primeira Guerra. A onda conservadora, ela começa lá em 1870, 1860, em meados do século XIX, quando naquele momento ali não é nem um conservadorismo, mas uma preocupação com o excesso de consumo de álcool, né? Com os problemas trazidos pelo excesso de consumo de álcool. Depois, as coisas vão ficando mais conservadoras à medida em que a própria sociedade ela avança, né? E esse tipo de pauta acaba virando uma pauta vista como retrógrada. Entendi. Aí eu fico preocupado porque, assim, qual é o problema de consumo de álcool no final do século XIX, quando bater na mulher não era um problema, não era discutido, é assim, completamente anacrônico. A gente está fugindo completamente da pauta, mas é muito interessante isso que você falou agora, porque era um problema sim. Era um problema porque a grande parte das campanhas anti-alcoólicas nos Estados Unidos são comandadas por mulheres. A Liga Anti-Saloon, por exemplo, é uma liga de mulheres. Maneiro! Porra! Que querem afastar os seus maridos da bebedeira, da esbórnia. Então era sim um problema a violência doméstica. Existem outra, eu não vou lembrar agora de cabeça o nome da outra liga importante dos Estados Unidos pró-proibicionismo, mas era também uma liga comandada por mulheres. Então as mulheres, elas tomam muito à frente desse movimento anti-alcoólico no começo do século XX, pelo menos nos Estados Unidos. Se bem que eu acho que no Brasil também, mas eu preciso ler mais sobre isso. Porra! E acabou que eu acho que a gente não chegou a lugar nenhum. Não! Ah, sim, eu tava falando das propagandas da Antártica. Então as propagandas da Antártica, elas saem lá da cerveja como saúde, como produto saudável, vão passar por essa característica machista da cerveja como um produto voltado ao público masculino, o que eu acho, e aí o povo da publicidade pode falar melhor que eu acho um verdadeiro erro em termos de definição de público-alvo. Você direcionar a cerveja só para homens a ponto de você fazer uma propaganda misógina. Agora tem uma exceção muito interessante, que é a cerveja escura, né? Que é a Mouse Beer. É ao longo de todo o século, eu acho que a gente pode dizer. Sempre que você vê uma propaganda da Mouse Beer, a mulher, ela é o alvo ali daquela propaganda. Sempre não, mas em boa parte ela é o alvo dessa propaganda da cerveja escura. Você tinha separado aqui uma propaganda que é da Mouse Beer da Brahma, uma propaganda da década de 30, que tem um homem e uma mulher sentada na mesa, eles estão almoçando, né? E a mulher fala pro homem, estou com pouco apetite. Aí o homem ergue um copo de cerveja Mouse Beer para ela e diz, então tome uma Mouse Beer da Brahma. Assim você se alimentará sem sentir. Tá vendo? Saudável, cheio de sais minerais e etc. Para poder ajudar a gente a se manter de pé. É isso, meu povo. Conseguimos dar uma grande passada aqui por toda a história da propaganda cervejeira e adjacentes, porque falar de cerveja e falar de propaganda não dá para ignorar a sociedade. Eu acho que é a grande lição que a gente aprende, talvez o programa mais TDAH que a gente viveu até o momento. É que não dá, você começa a conectar os assuntos, é realmente um grande desafio. Cara, muito obrigado, Sérgio, por sua participação, por mais essa aula, por trazer esse conhecimento pra gente. E hoje a gente descobriu mais uma faceta, o Sérgio indignado. Isso é maravilhoso, inclusive. Eu quero agradecer, ao mesmo tempo me desculpar, porque realmente a gente arruma a pauta e tudo, etc. Mas a minha cabeça ela não funciona linearmente.
né? E vai puxando vários assuntos. A gente escapou um pouquinho do tema. Ficou rico. Enriqueceu. Mas eu acho que a gente trouxe mais discussões interessantes aí, para além da propaganda. Isso aí. Muito bom. Muito obrigada, Sérgio. Foi um prazer. Vamos pensar em próximas tramóias pro próximo programa. Eu adoro isso. Estamos sempre aí. E adivinha, pessoal, como é que a gente gosta de terminar esse programa? Agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Coisa que é tão valiosa para um veículo. Olha só todo o papo que a gente teve até aqui. E hoje eu gostaria de agradecer ao Edu Sena, ao Maurício Tchachuk, ao Otávio Augusto, ao Rodrigo Fontana e o Rogério Bittencourt. Muito obrigado, gente. Isso aí. Até semana que vem, meus amigos. E Tchau, tchau. beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.